tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Salmo 115. Aqui o versículo começa falando sobre idolatria, né? No caso aqui fala sobre ídolos, literalmente, né? Deuses feitos por mãos de homens, né? E lá em cima ele traz um resumo dizendo que eles têm mão, mas não apalpa, têm pé, mas não anda, têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouve, né? E tem boca, mas não fala, e assim por diante. Porém ele diz que aqueles que se tornarem, ou aqueles que os adorarem, fecha a porta para mim, aqueles que o adorarem se tornarão como tais, serão como tais. Aqueles que os adorarem, então, serão como tais. Porém, o ponto que nós vamos falar hoje não é esse, mas eu quero trazer um exemplo, né, uma explicação aqui, que ela vai ser muito boa. Versículo 10, capítulo 115, Salmo 115, uma teologia aqui. Você sabia que o livro de Salmos ele não é dividido por capítulos e versículos? É o único livro da Bíblia que você não fala normalmente, a gente fala, tá? Mas normalmente não se fala capítulo, Salmo, capítulo tal, né? É Salmo 115. Por quê? Porque são hinos isso aqui, a maioria deles são hinos, músicas, Salmos foi feito como louvores. Mas esse daqui, tirando aí toda essa ideia, vamos lá, Salmo 115, 10. Então é Salmo 115, capítulo 115, versículo 10. Diz assim, ó: a casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Deixa eu ler o 9, isso, vamos começar do 9, o 10 e o 11, tá? O 9 fala assim: Israel confia no Senhor, que foi esse versículo que eu dei ontem. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O 11: vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Então aqui ele traz para nós aqui primeiro dois exemplos. Ele falou, olha, a casa de Israel confia no Senhor. E a casa de Israel, porque confia no Senhor, então Deus é auxílio e escudo para eles. Eu vou trazer uma explicação de auxílio aqui, que você vai entender ela muito bem, muito simples de entender. E aí ele fala, olha, a casa de Israel confia no Senhor, a casa de Arão também confia no Senhor. E a casa de Arão confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o escudo. Aí ele fala, vós que temeis ao Senhor, confia no Senhor. Por quê? Porque Ele vai ser o teu auxílio e vai ser o teu escudo. Aí eu quero pegar um exemplo para vocês, para a gente entender o que é auxílio e escudo, que vai ficar muito prático para nós entendermos. Quando você compra um eletrônico, um eletrodoméstico, quando você compra um relógio, vem algo ali naquele relógio, não vem? Sim ou não? Quando você compra, embora, passou, vem? Eu nem sei, tem gente que nem vê, mas vem um manual de instruções. Sim ou não? Manual de instruções, dependendo do que você compra, é manual do usuário. É raro as pessoas que elas usam e elas fazem isto com o uso do manual. Muitos talvez, olha lá, de repente, quem sabe, quando der algum problema ou ele não souber ligar, aí ele fala, deixa eu ver o manual. Não é assim? Então vem um manual, vem um auxílio. Então você comprou uma televisão, você comprou uma geladeira, você comprou, como eu falei, você comprou um relógio. Ali vem um manual, aquilo serve para o nosso auxílio. E quando acontece, vamos dizer o seguinte, vamos supor que a pessoa ela comprou um relógio, ela foi lá, eu quero esse relógio aqui, comprou o relógio, veio embalado, ela chegou em casa, tirou o relógio da caixa, tinha lá o manual, ela deixou o manual de lado, pegou o relógio, colocou no pulso, foi tomar banho com o relógio, e o relógio não era a prova d'água. Claro, o que ela vai fazer? Vai lá na loja reclamar. E se ela chega na loja e reclama,
Aí o vendedor diz para ela assim: você viu o manual? E ela diz assim: não. Ela perde então a garantia, porque ela não seguiu as instruções do manual. Pastor, eu me converti, eu aceitei a Jesus. A partir de agora você tem um manual. E esse manual, ele traz para nós todas as instruções. E se nós estamos andando nas instruções do manual, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, Deus ele dá a nós todo o auxílio. Se nós estamos no manual, a palavra nos auxilia. E se nós precisarmos, nós não vamos ficar desprotegidos. Está dando para entender, sim ou não? Olha só o que ele fala no Salmo 23. Abre lá, Salmos 23. Olha só, esse aqui é um salmo, claro, bastante conhecido para nós, mas vamos lê-lo. Salmo 23, o versículo é o versículo de número 1 em diante. Ele fala assim, ó. Quem já achou, diga amém. O Senhor é o meu, então o Senhor sendo meu pastor, nada me faltará. Entenda que não é uma questão de não faltar absolutamente nada, pode ser que falte, mas na falta nós temos auxílio. O problema é quando falta, por quê? Porque eu não andei na palavra. Quando falta, o problema é quando falta porque eu não fiz aquilo que o Senhor então estava me orientando para fazer, estava me dando a direção para fazer, estava me ensinando a fazer, e eu não segui o manual. Eu fui pela loucura, pela ansiedade ou pelo desespero, e naquilo ali eu vou arcar com as consequências. Eu falei, por exemplo, dei esse exemplo aqui, olha, a pessoa ela compra um carro. Ela compra um carro, o carro também vem com manual, sim ou não? E dentro do manual, ou pelo menos é o requisito de todas as concessionárias, que aquele carro ele passe por uma revisão, ou ele passe por uma revisão em um ano. Fez um ano, aquele carro tem que passar por uma revisão, ou então andou 10 mil quilômetros, se eu não me engano, aquele carro tem que passar por uma revisão. Andou mais 10 mil, 20 mil, aquele carro tem que passar por revisão de novo. E se a pessoa ela não fizer isso, ela perde a garantia. Ela perde a garantia, porque ela não seguiu as instruções. Você fez a revisão? Não, não fiz. Você não fez a revisão, a pessoa então corre o risco de perder a garantia, ou ela vai ter que brigar por aquela garantia de modo judicial, que eu nem sei se vai ganhar. Por quê? Porque ela não seguiu uma orientação. Há pessoas que elas estão na igreja sem fazer alusão a ninguém, me entenda bem. Mas há pessoas que elas estão na igreja sem orientação nenhuma, dispersos. O Senhor não é o pastor dela. Ela é o pastor dela, ela governa a vida dela, quem manda nela é ela. Eu faço e pronto, acabou, não estou nem aí. E aqui o Davi ele fala, o Senhor é meu pastor, sendo ele meu pastor, nada me falta. Aí no versículo 2 ele fala assim, ó, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Eu não estou dizendo que uma pessoa cristã que segue o evangelho, que segue a palavra, ela está isenta de ficar brava, de ficar irritada, ela está isenta de ficar triste, não. Ela pode passar por todas essas situações, mas nessas situações ela tem auxílio. E no momento em que estas situações quiserem sucumbir esta pessoa, quiserem afundar esta pessoa, o Senhor é para ela um escudo, Ele defende. Quando nós estamos embasados no Evangelho, na palavra, nós vamos determinar, e vai acontecer, só mais um versículo, ele fala assim, ó, no versículo 3, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ou seja, a palavra do Senhor, ela continua na boca do Davi, nas palavras do Davi, sendo auxílio.
Nós conseguimos ser auxiliados pela palavra. Pastor, olha, tem gente, por exemplo, assim: pastor, o diabo se levantou lá em casa, hein? Ixi, pastor, o bicho é brabo, hein? Olha, levantou. Mas qual é o auxílio que a palavra de Deus está te dando? Se eu tenho a palavra, Lucas 10:19 é um auxílio para mim. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada te causará dano algum. Ah, então eu vou para cima desse demônio. Pode ir. Pastor, mas e se eu for para cima? Aquela dúvida, né? E se eu for para cima acontecer alguma coisa? Deus é o teu auxílio. Eu estava dando exemplo, pode parecer absurdo o que eu estou te falando, mas não é não. A gente fica numa ideia assim: ó, não, Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai abençoar, Deus vai. E na realidade Deus está esperando que a gente faça. Eu vou fazer em nome de Jesus. Vai dar certo em nome de Jesus. Eu vou conseguir no nome de Jesus. Deus vai dar, Deus vai dar. Deus deu pela tua coragem, Deus deu pela tua bravura, Deus deu pela tua força, Deus deu pela tua fé. Agora a gente ficar sentado tomando água de coco esperando Deus dar, não vai acontecer. Ele não vai dar. E não é porque Ele não quer dar, porque o nome dele, eu falei, não falei ainda, né? João capítulo de número 17, abre lá rapidinho. João 17. João capítulo 17, olha o que Jesus ele fala aqui no versículo de número 1. João 17, 1. Aqui tem algo muito importante, olha só. Ele diz assim, ó: Jesus falou essas coisas, João 17, 1. Jesus falou essas coisas e olhando para o céu, disse ao Pai, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho faça o quê? Te glorifique a ti. Então olha só, ele está dizendo o seguinte: é chegada a hora. Quem vai para a cruz? Sou eu. Jesus está dizendo, né? É chegada a hora de eu ir para a cruz, e eu vou. É chegado o momento de eu ir para a cruz, e eu vou para a cruz. Porém, glorifica o teu filho. Glorifica o teu filho na atitude que teu filho está tomando. E na atitude que teu filho está tomando, teu nome vai ser glorificado. E nós não podemos fazer a mesma coisa? Não podemos, nós devemos fazer. Nós devemos fazer a mesma coisa. Hoje eu estava dando um exemplo, falando na rádio hoje. Eu estava dizendo: irmão, o culto de quarta-feira é culto da família. Ah, pastor, lá em casa ninguém é crente. Não é culto de crente, é culto da família. E aí a gente fica esperando: eu tenho que ir em nome de Jesus. A hora que ele se converter, a hora que ele aceitar Jesus, às vezes nem a gente está convertido, tem que aceitar Jesus. É o culto da família. É aonde nós vamos nos reunir como família, na presença de Deus, vamos nos apresentar a Deus, e pode ser que disso alguns deles venham se converter, ou todos, por que não? Mas eu preciso trazer a minha família. Eu preciso que seja a minha casa. Eu preciso dar prioridade para a minha casa. Ah, mas eu não sou crente. Não tem problema não. É da família. Você não é crente, mas é meu marido. Você não é crente, mas é minha esposa. Você não é crente, mas é meu filho. Você não é crente, mas é meu pai. Você não é crente, mas está na minha casa. Estamos juntos. E nós precisamos buscar a Deus juntos. Independente se você é crente ou não. Mas você vai segurar na minha mão, eu vou orar por você. Na hora que estiver orando, eu vou orar por você, vou te abençoar no nome de Jesus. Mas é um culto de família. E se nós não fizermos isso, nós vamos ficar orando para eles virem para a igreja. Desculpa dizer, sabe quando que eles vão vir? Infelizmente. Ah não, pastor, mas Deus vai fazer. Mano, eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. É você que faz. Somos nós que fazemos. Há muito tempo atrás eu ouvi um pastor ele dizer o seguinte no altar. Ele falou: irmão, tem gente que só você vai alcançar. Eu não vou alcançar. Tem gente que só você vai alcançar. Eu não vou conseguir alcançar. Talvez o teu filho, quem vai alcançar é você. Eu não vou alcançar. Mas tem gente que só você vai alcançar.
Nós fechamos no Evangelho, muitas das vezes dentro de casa, nós estamos fechados no Evangelho. Não sou aquilo que o meu filho é, não sou aquilo que a minha filha é, não sou aquilo que a minha esposa é, a mulher não é aquilo que o marido é. Ela é fechada no Evangelho de um jeito, vou para a igreja, pega a coisa dela e some para a igreja, daqui a pouco volta da igreja e está todo mundo em casa, como deveria vir todo mundo, ó, quarta-feira, todo mundo na igreja. Hein? Ah, mas domingo vocês não vão. Domingo vocês não vão, mas quarta-feira é a família. É a família, para estar todo mundo na igreja. Depois que acabar o culto, não marca nada na quarta. A gente precisa ter essa atitude. A gente precisa ter. Se nós ficarmos esperando que aquelas pessoas se convertam, quantas vocês já viram sair da igreja e que você dizia que era crente pra caramba? Quantas vocês já viram sair da igreja? Quantas você já viu se desviar? E aí nós estamos esperando que aquelas pessoas fora da igreja, elas venham para a igreja, sem que tenha uma determinada imposição, pelo menos de família. Tem que ter. Precisamos ter. E isso é errado, pastor? Não, nós estamos seguindo o manual de instruções. Nós estamos seguindo a palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu? Nós estamos seguindo um manual. Nós estamos seguindo uma orientação, mas nós deixamos, eu fico falando, até virou, de repente, jargão para mim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como diz, virou retórica. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o que eu estou fazendo para a minha casa servir? Não, vou trazer a minha casa. A minha família tem que ter um dia de prestar culto a Deus. A minha família tem que ter um dia de prestar culto ao Senhor. Olha como que é interessante isso daqui. Não vou abrir para ler, mas eu vou só comentar com vocês. Quando o Eucana, ele subia com Penina, os filhos e Ana, ele ia adorar o Senhor, sim ou não? A Bíblia diz que a Ana, ela só chorava e não comia. A Ana, ela não entrava na presença de Deus. Toda vez que ela ia, outra, né? A Penina era crente, mas ela ia só para fazer o quê? Para irritar a Ana. Então tínhamos duas pessoas indo na igreja que não eram nem crentes, por assim dizer. Mas o Eucana fazia questão de que aquelas mulheres estivessem com ele na onde? No templo, na igreja. Se elas brigavam, se elas se irritavam, não importa. Não, você tem que estar comigo comigo aqui. É comigo aqui, é o culto da família, é o dia da família, da preparação da família, da oração pela família. Você tem que estar comigo, precisa. E quando eu faço isso à luz da palavra, eu tenho auxílio. E se o mal quiser se levantar contra mim, Deus, Ele é o meu escudo, Ele me defende. Agora nós precisamos andar na luz da palavra para ter essas determinações, essas atitudes. Ah, pastor, irmão, tem gente que tem a capacidade, não fala para o pastor. Não fala para o pastor, se falar para mim eu já falo na lata que está errado. Mas há pessoas que elas falam, a verdade é que é melhor mesmo não vir nem na igreja. Melhor? Gente, como que é melhor? Ah, porque aí o outro fica falando, o outro não sei o quê, vai falar lá fora também. E como que é melhor essas pessoas não estarem na igreja? Como que é melhor essas pessoas não estarem no lugar onde o manual de instrução é lido todo culto? E que estas pessoas podem optarem, podem escolherem. Eu não sei, você está na igreja, eu não sei aonde você está, a tua cabeça, eu não sei onde está. Eu imagino que está aqui, ou prestando atenção na palavra, ouvindo a pregação. Eu imagino que está aqui. Eu não sei onde você está. Imagino e espero que você esteja aqui. Imagine e espere que você esteja pronto para daqui a pouco, na hora da oração, orar realmente com sinceridade. Mas aonde você está, eu não sei. Aí você está no WhatsApp, no Facebook, sei lá onde você está, no seu celular, não sei onde você está. Mas aí você, de repente, essa mesma pessoa vai dizer, pastor, não sei onde que está meu filho, não sei onde que está o fulano. Você está dentro da igreja, eu não sei onde você está. Olha a importância de andar na palavra e como é sério isso aqui. Deuteronômio capítulo 28, abre lá. Se nós andarmos naquilo que nós estamos recebendo como instrução,
pode ter certeza que o Senhor, Ele vai ser o nosso escudo. Agora, Deus Ele vai praguejar se a gente não andar? Deus Ele vai pesar a mão, como dizem por aí, se nós não andarmos nisso? Não, mas você vai ficar por conta e risco. Quer ver só? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É fácil de ser alcançado pelas bênçãos, porque eu estou andando na palavra. Entenda uma coisa, pastor, se eu for alcançado, ou se eu estiver andando na palavra, é só as bênçãos que virão sobre mim? Não. As maldições também. Credo? É. E qual é a diferença então? Que se você está na palavra, as maldições não te alcançam. O que te alcança são as bênçãos. Se você anda na palavra, você está num alto refúgio, aonde o maligno não consegue te alcançar. A diferença é essa. Mas as maldições não quer dizer que as bênçãos te alcançando, o diabo não anda em derredor bramando como leão com a intenção de tragar. Não mudou isso. Ah, pastor, olha, eu sou muito abençoado e o diabo ele não anda. Olha, eu sou muito bem sucedido e o inimigo ele não quer me destruir, quer. Ele não quer, eu estou muito abençoado que o ladrão não quer me roubar, não quer me matar e não quer me destruir. Ele quer te roubar, quer te matar e quer te destruir. Ele é destruidor. É a função dele, é o papel dele. Porém, se eu ando naquilo que eu estou ouvindo de Deus, e não ando sobre os meus próprios conceitos, não ando sobre as intenções do meu coração, que a palavra de Deus fala que o coração do homem ele é enganoso, não ando sobre uma ideia formada de evangelho, eu acho que evangelho é assim, eu acho que cristianismo é assim, pronto, acabou. Essa mensagem vai para o Facebook, não sei nem se eu vou dar direito de resposta para o indivíduo. Mas esses dias eu estava ouvindo uma pessoa fazendo uma pregação, que Deus não é mau, Deus não é mau, a ponto de se você não for dizimista, Deus então pesar a mão sobre você e fazer. Deus não é mau, Ele não é mesmo. Nesse ponto eu concordo com a pessoa. Porém, a forma que ele estava trazendo a palavra não era dizendo isso. Ele estava dizendo que a gente pode andar, em outras palavras, do jeito que a gente quiser. Porque se Deus for mal, Deus é injusto, Deus é pior do que o diabo. Foi essas as palavras que foi usado. Deus é pior do que o diabo. Deus não é maligno. Entenda uma coisa. Se nós não temos a condição, eu não tenho condição, não estou trabalhando, eu não tenho. Aí sim, mas como que eu vou dizer para você que o evangelho não é pautado na obediência? Não é só questão de dízimo, não é só questão de você ofertar na igreja, não é só questão disso, mas o evangelho é obediência. O princípio do evangelho é obediência. E como que eu vou andar do jeito que eu bem entender, desobedecendo, e Deus não vai fazer? Deus não vai fazer nada. Deuteronômio 28 diz que se eu andar, 28:1, que se eu andar naquilo que Ele está me orientando, naquilo que Ele está fazendo, as bênçãos virão sobre mim e me alcançarão. Deuteronômio 28:15, olha só o que diz aí. 28:15. Será, porém, que se não deres ouvido, então vai continuar sendo falado, vai continuar sendo pregado, mas não dou ouvido, não. Se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu te ordeno hoje, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Ou seja, está numa corrida a bênção e a maldição. A obediência fortalece a bênção e ela te alcança. A maldição, a desobediência fortalece a maldição e ela te alcança. Agora é questão de entender que nós que determinamos, quem determina sou eu.
Quem determina se eu vou viver a bênção ou se eu vou viver a maldição, sou eu, não é pastor que te amaldiçoa. Não é pastor que te amaldiçoa, não é igreja que te amaldiçoa, não é ministério que te amaldiçoa, é comportamento que amaldiçoa ou abençoa. É decisão. A partir do momento que você decide, eu vou andar na palavra, eu vou andar à luz da palavra. Não sou perfeito, mas eu vou andar à luz da palavra. Eu vou fazer conforme o Senhor está me orientando. Eu vou fazer conforme o Senhor está me dizendo. A casa do Senhor, o Davi diz: o zelo da tua casa me consome. Eu vou andar no zelo da casa do Senhor. Eu vou cuidar disso daqui como se fosse a minha casa. Eu vou zelar disso aqui. Eu vou ter um zelo pela igreja, pela casa de Deus. Eu vou ter um prazer. Eu vou ter um cuidado. Eu vou ter uma atenção. Se eu andar na palavra, o Senhor lhe torna-se para mim a minha defesa, o meu auxílio e a minha defesa, a minha proteção. Se eu estou andando na igreja e eu não tenho sido protegido, não tenho sido guardado, não tenho sido auxiliado, então eu estou andando fora da palavra. Não tem quem esteja dentro da palavra que esteja sem auxílio. Vamos terminar? Volta em João agora, capítulo de número 15. João 15 a gente termina e aí nós vamos orar. Até aqui vocês estão entendendo, sim ou não? Manual de instrução é o tema da nossa mensagem de hoje. Manual de instrução. Coloca aí. Aí olha só, capítulo 15, versículo de número 1 diz assim: eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Entenda uma coisa, a gente pode pegar isso aqui da maneira que a gente quiser, mas o que é fruto? Para nós entendermos aqui. Fruto é toda a produção do evangelho na sua vida. Pode ser que a gente tenha uma pessoa na igreja que ela ganhe muitas pessoas para Jesus. Pode ser que a gente tenha uma pessoa que de repente ela chegue ali fora, irmão, vai conversando, vai trazendo gente, daqui a pouco aquela pessoa trouxe 20 pessoas para a igreja. Ela deu fruto? Hã? Deu? Às vezes não. Credo, pastor. Do que adianta ganhar o mundo todo? Então ela deu fruto? Não. Ele diz que limpa toda que der muitos frutos. O fruto é em nós. O galho somos nós. E o galho que dá fruto somos nós. Então o fruto tem que ser produzido aonde? Em nós. Então eu posso ganhar uma multidão para Jesus, mas eu preciso ser cheio de frutos. Eu posso ganhar jabuticabal para Jesus. Se eu não tiver fruto, jabuticabal sobe, eu desço. O fruto, eu preciso entender isso aqui de uma maneira pessoal. Eu posso ser alguém que vai dar muitos frutos, vou ganhar muita gente para Jesus. Olha, o fulano foi para a igreja, fulano é obreiro, daqui a pouco o outro ali, chamei ele para ir, ele é pastor, mas em mim não tem fruto nenhum. O Senhor falou que se eu não der fruto, Ele corta. Aí a gente vai olhar e falar: nossa, aquele irmão ganhou tanta gente para Jesus, aquele pastor trouxe tanta gente, quando aquele pastor chegou àquela igreja, ficou diferente, ficou não sei o que, ficou não sei o que lá. Mas às vezes pode ser até o pastor, ele não está ligado. Olha o versículo 7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres, tudo o que quiseres, e vos será o quê? Feito. Mas vamos ler o 6. Se alguém não estiver em mim, será o quê? Lançado fora, como a vara, e secará, e colhem e lançam ela na onde? Então não é, entenda bem, não é pelo resultado que eu vou ter na tua vida que eu estou dando fruto.
Não é pelo resultado. É claro que eu quero essa igreja cheia, mas não é uma igreja cheia que vai denominar ou determinar os meus frutos. Eu posso ter uma igreja cheia e posso ser uma vara cortada. Deus me livre. Ah, pastor, então o que o senhor quer dizer? Que o senhor prefere uma igreja vazia e ser uma vara ligada? Não, prefiro uma igreja cheia e uma vara ligada. Vocês estão entendendo? Eu prefiro uma igreja cheia e uma vara ligada. Não quer dizer que eu não tenha que evangelizar, não quer dizer que eu não tenha que pregar a palavra, não quer dizer que eu não tenha que anunciar, mas o meu fruto, ele não é algo que eu estou fazendo. O meu fruto é algo que eu sou. Aí eu volto lá no início, a importância das instruções do manual. A importância das instruções do manual. Para quê? Para que eu não seja aquele que faz, mas que eu seja aquele que é. Quando Moisés, ele está falando com o Senhor, e ele diz assim: mas eles não vão crer não. O Senhor fala para ele: vai lá e fala para eles que o eu sou te enviou. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade, ninguém vê o Pai senão. O que você é? Ah, pastor, eu vou na igreja. Não, eu sou cristão, seguidor de Cristo, crente. Eu sou rígido comigo mesmo, se for o caso, mas porque eu não posso, não posso deixar de dar fruto. Pastor, trouxe minha família toda para a igreja. Olha, está todo mundo aqui. Teve uma vez, lá em Biritiba Mirim, foi a minha segunda igreja. Biritiba Mirim, minha segunda igreja. Eu estava, era uma igrejinha piquititica, muito pequena. Já contei para vocês, inclusive, que o pastor Márcio, depois, antes de ser pastor, foi obreiro lá. Mas tinha uma irmã que ela tocava teclado na igreja. E ela tocava para o norte, a música ia para o sul. Era um trem que ninguém entendia nada. E aí um dia eu cheguei e falei: irmã, vamos fazer o seguinte. Tem uma irmã aqui que canta, não canta muito bem, mas ela pelo menos canta. E aí então a irmã canta e você toca. Pode ser? Porque aí vai no ritmo, vai, né? Aí ela pegou, a irmã cantou, tocou, ficou bom. Só que ela, a do teclado queria cantar. Irmãos, o escritório dessa igreja, para você ter ideia, era menor do que a cozinha que a gente tem hoje. Um trem apertadinho. E aí, essa irmã, um dia ela entrou no escritório, era uma mesa do escritório, era uma carteira de escola. Aí a irmã entrou no escritório e falou assim: pastor, como é que vai ficar esse negócio? Eu falei: já está, não vai ficar, já está. Você toca e a irmã canta. Ela pegou e falou assim: se eu não tocar e cantar, sai eu e a minha família toda da igreja. O senhor vê, acho que deveria ter umas 8 pessoas da família dela, tinha 20 na igreja. Ela saiu e foi embora. No culto seguinte, eu fui com o meu violão, levei o violão, abri o culto. Eu mesmo abri, falei para outra irmã, falei: pode ficar tranquila que eu mesmo vou abrir o culto, pode deixar. Ela chegou, ficou lá na porta. Quando acabou o culto, ela pegou e falou assim: olha, pastor, eu estou tirando o meu teclado da igreja. Eu falei: fica à vontade, pode tirar. E a partir de hoje eu quero dizer para o senhor que eu e a minha família não vamos mais congregar aqui. Se quem determina sobre a tua família é você, o que eu posso fazer? E ela foi embora mesmo. Só ela, a família não saiu, mas ela foi. Irmãos, pensa uma igreja que cresceu naquele tempo. A gente tinha, estou falando diante de Deus, não por causa dela, entenda bem, mas a igreja cresceu. A gente tinha 35 lugares. Os cultos de domingo eram 70 pessoas.
E talvez aquela irmã, de repente, ela tenha pensado que a igreja ia fechar. Se eu não toco, a minha família sai, a minha família é os maiores dizimistas da igreja. E era mesmo. Mas a família não saiu, ela saiu. E passou um tempo depois, ela pegou e voltou. Viu, não pelo trabalho e tal, mas ela viu, ela pegou e falou: pastor, eu queria pedir perdão, porque eu errei, não sei o que lá, porque eu me precipitei e tal. Eu falei: maravilha, irmão, está perdoado, em nome de Jesus. Pastor, eu queria voltar a fazer a obra. Eu falei: espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Passou um tempo, falei: irmã, você pode voltar, coloca teu uniforme de novo, se é obreiro de novo. E tocar, pastor? Eu falei: calma. Calma. Tocar, calma. Porque eu podia cantar. Eu falei: calma. Calma. Passou mais um tempo, ela pegou e falou assim: e aí, pastor, eu poderia voltar a abrir culto? Eu e a irmã? Eu falei: irmã, acredito que sim, você é a irmã. A gente vem e faz um ensaio, ela canta, Passou um tempo, estava exatamente daquele jeito do começo. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Havia uma instrução. Havia uma instrução. Porém, aquela irmã, ela se recusou nela dar aquele fruto que era necessário. Irmãos, a gente está querendo muita coisa, entenda? Às vezes da nossa casa, da nossa família, nós estamos querendo um fruto que a gente não está dando. Uma pessoa estava falando comigo, dizendo o seguinte: olha, pastor, eu preciso jejuar, porque o meu filho precisa muito de jejum, mas eu tenho um problema, e não sei o que lá, e não sei o que. Eu falei: irmã, é verdade que vocês precisam somente de autoridade, e exercer a autoridade no nome de Jesus, mas tem que viver a palavra. Vocês vão ficar fazendo um monte de coisa, um monte de absurdo, um monte de coisa louca, quase que morrendo, acreditando que esses sacrifícios vão trazer resultado. Não vai trazer. Vocês precisam da palavra. Se a senhora estiver na palavra, se a senhora estiver andando na palavra, a senhora vai dar a ordem, vai mandar esse mal embora, vai repreender. Ai, pastor, estou preocupado, por que isso? Porque... Não, pode ficar preocupado, fazer o quê? Pode ficar preocupado, porque não sei o que lá. Tudo gira em torno daquela pessoa. Tudo gira em torno daquela pessoa. Ai, porque agora vou ter que fazer não sei o que, vou ter que ir na cidade, vou ter que fazer almoço, porque se eu estiver fazendo isso, mas tudo gira em torno da pessoa. Se esse homem, se essa mulher não bater o pé, não para o filho, mas para aquele demônio. E olha, eu estou com base na palavra. Ou seja, diante de mim está indo o próprio Cristo. Porque eu estou fazendo aquilo que a palavra de Deus está mandando eu fazer. Eu estou sendo aquilo que o Evangelho do Senhor está falando que eu posso ser. Eu estou usando o poder que Ele disse que Ele me deu. Em Lucas 10:19, Ele diz que Ele me deu poder contra toda a força do inimigo. Então você está amarrado, demônio, em nome de Jesus. Pode pegar o que é seu e sair. Exerce autoridade. Mas não, para acalmar a pessoa, aí vai lá dar o que ele quer. Porque se ele quer alguma coisa tem que dar. Então está valendo o que é o Evangelho nisso aí? Está valendo o que é a palavra? Pastor, mas é uma luta. É uma luta, irmão. Se nós, a palavra de Deus diz, o meu povo sofre porque faltou o quê? Conhecimento. Aí nós vamos sofrer na mão do inimigo, orando, e o inimigo vai fazer farra. Porque nós não estamos com base na palavra. Anda com Deus, segura na mão de Deus. Está chorando? O choro de uma noite pode durar, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Vamos orar?